Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou comentar o debate entre o LIVRE e o PSD ou AD, ou o que lhe queiram chamar. Vamos lá ver o que é que vai sair daqui. Porque um centro e um esquerda, vamos lá ver as ideias. Eu sei basicamente as ideias deles, mas vamos lá ver o debate. O debate vai ser alguma coisa de construtivo ou se vai ser só merda, que a esquerda só diz merda. Já sabem, não se esqueçam de dar like, subscrever, comentar, essas coisas todas. Vamos ouvir. Mas que vamos andar a medir pilinhas, em vez de falar daquilo que interessa? Desembucha aquilo que interessa, não andes aí a medir pilinhas. Ai, porque eu sou melhor do que isto, sou melhor porque aquilo, blá 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 blá. Anda lá, desembucha. Assim, levar a categoria de Primeiro-Ministro quem, nos termos da Constituição, assim possa Mas já exercer a ganhar função. será Luís Montenegro. Mas não há candidato a Primeiro-Ministro e esta é uma coligação de dois partidos, como é evidente. Em democracia, compete na coligação. Essa coligação decidir qual é a melhor estratégia. Sendo que, a terminar, consta-me, PERC, para a qual o Bloco de Esquerda recorreu, o LIVRE recorreu, às vezes confundo-se, peço desculpa, mas para a qual o LIVRE recorreu, não deu razão ao LIVRE. Portanto, em certa medida, é um sentido democrático que é questionado. Quero ouvi-la por também, causa dar-lhe a oportunidade de esclarecer porque é que não é Rui Tavares que está aqui esta noite. Então, muito boa noite, Sara, muito boa noite, Ana Mel, e também muito boa noite a todas as pessoas que nos acompanham neste debate. A pergunta é, de facto, porque é que Luís Montenegro não está neste debate? E o livro sempre foi muito claro. Se Luís Montenegro não viesse, o candidato a primeiro-ministro da coligação AD, o Rui Tavares, que é o nosso candidato a primeiro-ministro, que é a nossa figura principal, o nosso candidato principal da candidatura do LIVRE, não estaria no mesmo debate. Porque, mais uma vez, Luís Montenegro escolhe distorcer as regras a seu favor. Luís Montenegro olhou para a quantidade de partidos com quem tinha de debater e escolheu os partidos com quem não queria debater. Luís Montenegro escolheu especificamente não debater com o LIVRE, não debater com o Bloco de Esquerda, não debater com o PAN, sem apresentar nenhum critério, sem apresentar nenhuma justificação. Certo, mas o que o do Livre fez, tipo, na minha opinião, é correto, já que não vem o cabeça de lista a debater, também não tem que ir o cabeça de lista do outro partido debater. É o correto, na minha opinião. uma presidente do LIVRE para fazer esse debate. Sabe, a democracia tem destas coisas. São uma questão de memória política. Está esclarecido, está feito esse esclarecimento aos portugueses do porquê não estar aqui hoje Luís Montenegro nem Rui Tavares. Muito bem, vamos aos temas sobre os quais queremos ouvi-los. O mundo como o conhecemos mudou ainda mais nas últimas horas, com uma guerra comercial que continua a escalar, apesar de ter aqui algumas pausas. As tarifas de Donald Trump vão afetar Portugal e ouvimos ontem o primeiro-ministro português dizer que a estabilidade económica do país e o crescimento económico podem estar em causa devido a este contexto. Mesmo assim, nesta mesma declaração ao país, em que Luís Montenegro falava da incerteza económica, confirmou também que vai aumentar o investimento em defesa para os 2%, tal como Pedro Nato vai até antecipar a meta para cumprir esse valor. Ora, o Conselho de Finanças Públicas estima que esta medida agravará o déficit português e a nossa dívida todos os anos até 2029. Nuno Melo, nas contas da AD não há déficit, nem mesmo considerando todas as baixas de impostos que constam do programa eleitoral apresentado esta tarde. É vender uma ilusão. Já estou a ver, vai ser vender dívida e fazer corte, se não houver aumento de impostos, não é? Vai ser fazer cortes naquilo que não interessa. Ou seja, cortar na saúde, cortar na educação, cortar na segurança. Vai ser essas merdas. Se não houver aumento de impostos. Porque a maneira mais fácil de arrecadar dinheiro é aumentar impostos. Dizer que esta despesa em defesa não vai obrigar a cortes noutras áreas, nomeadamente em áreas sociais. Não é uma ilusão e é de resto uma oportunidade. Nas áreas sociais devia cortar. Toda a gente que tem subsídios sem fazer nada, corta tudo. Aí era bem cortado. Que me dá, começar pela defesa, eu devo dizer rigorosamente o que falo, porque são muitas as reuniões em que participo, na NATO. Por este ser um dos casos em que o LIVRE é particularmente responsável, tendo em conta o atual contexto geopolítico. Nós, neste momento, o mundo vive um tempo muito perigoso, incerto. E nós, enfim, a União Europeia assiste a uma guerra na sua fronteira a leste, junto ao perímetro da NATO. A Rússia invadiu a Ucrânia. São civis que morrem todos os dias, homens, mulheres, crianças. Nós assistimos a um agravamento da situação política e militar no Médio Oriente. Há um deslocamento do pêndulo geoestratégico norte-americano para o Indo-Pacífico, onde a China se constitui numa potência rival. E quando militares portugueses, enfrentando perigos reais, estão, por exemplo, na Lituânia, na Roménia, na Eslováquia, o melhor que o LIVRE tem para dizer é que se tem que acabar com a NATO. E que, é rigorosamente isso, é que se tem que acabar com a NATO e colocar os americanos... Acabar com a NATO, não, mas para que investirem mais em guerra, basicamente? Economia de guerra, para quê? Para morrer mais gente? Epá, não acho necessidade. Explique, por favor, porque é que não é vender uma ilusão, dizer que esta despesa em defesa não vai levar o governo a tomar outras decisões que cortem, nomeadamente, apoios sociais ou que não se concretize, por exemplo, a baixa de impostos anunciada. Não só não é uma ilusão, como é uma obrigação. Eu sublinharia que neste momento o mundo corre riscos reais de guerra. Quando assim acontece, Portugal, no contexto da NATO, tem que estar à altura dos compromissos que firmou com os seus aliados. Se há lição que nós devemos retirar daquilo que acabei de descrever, é que é preciso reforçar o pilar europeu de defesa da NATO. Isso significa investir mais na Europa, produzir mais na Europa e comprar mais na Europa. Isso não é despesa, é investimento. Dá um enorme... Eu sou completamente de outra opinião. Se tu vais, ok, que vais abrir empresas, que vão construir um equipamento militar, mas isso não enriquece ninguém. Quem compra equipamento militar não vai ficar mais rico. Ou seja, não vai ganhar conforto, vai ser para destruir. Isso não enriquece ninguém. Imaginemos que tu constróis uma fábrica para carros, ou para motas, ou para roupa. Isso aí dá conforto e dá qualidade de vida às pessoas. O que é que o equipamento militar dá conforto e qualidade de vida às pessoas? Não dá, não dá. Isso é para fazer destruição e matar. Não serve para mais nada. Para a economia, nessa fórmula, me parece óbvia e é para além mais sindicável através de um controle que é feito pelo Ministério das Finanças. O aumento da defesa tem que ter em conta três coisas: os equilíbrios orçamentais, tem que ter em conta o bom comportamento da economia e tem que ter... Mas não foi a União Europeia que disse que se investir, se o dinheiro que se for gasto mais for investido em defesa, que não houve problema nenhum. Ou seja, o aumento de déficit, desde que seja para defesa, não há problema.
Ah, mas isso é um erro, isso é um erro. Em conta a certeza do Estado assegurar as prestações sociais. E é desta forma que é virtuosa que se assegura à nossa escala e dentro das nossas possibilidades o crescimento, que no que tem a ver connosco é até 2% do produto interno bruto para o tempo da legislatura. Eu recordo-lhe E em relação a este alerta do Conselho das Finanças Públicas, desvalorizam estas contas? As contas já batem certas. Ocorre-me que há perto de um mês, no dia 5 de março, a Presidente do... Isto não as contas vão ser sempre diferentes, porque há uma expectativa de crescimento de uma diferente da outra. Se a expectativa de crescimento do PSD ou do AD for mais alta que aquela que essa instituição prevê, claro que os valores vão ser diferentes. São todas expectativas de crescimento. O Conselho das Finanças Públicas deu uma entrevista a dizer que nós teríamos superávit em 2025 e teríamos superávit nos anos seguintes. 5 de março, o mundo entretanto mudou. Sim, não, no mês eu não pergunto o que é que mudou, eu gostava de perceber o que é que mudou em termos de indicadores que justificavam uma afirmação, que é uma afirmação para o país tem consequências maiores, mas só deixa terminar. É que eu gostaria de recordar já a propósito disso, que em tudo mês, a AD conseguiu superar todas as previsões, porque se bem se recordar, o Orçamento de Estado previa um crescimento de 1,5%, crescemos 1,9%. O Orçamento de Estado previa um superávit de 0,2%, tivemos um superávit de 0,5%. É nessa margem que não tem a ver com a dívida, que é um fator muito importante. Vou dar a palavra à Isabel Nós tivemos uma redução de dívida a maior desde 2009. Isabel Mendes Lopes, em relação a este investimento em defesa, o LIVRE está de acordo com este investimento? Déficit e dívida gerados pelos gastos em defesa são de facto necessários? Primeiro queria responder diretamente a Manuel sobre a NATO. O LIVRE tem uma posição muito clara em relação à NATO. O LIVRE não quer acabar com a NATO. O LIVRE não quer... Aliás, o maior financiador da NATO é os Estados Unidos. Se os Estados Unidos saem da NATO, ou já saíram, não sei como é que ficou, a NATO acaba, porque a Europa nunca na vida tem o poder para financiar a NATO que tem os Estados Unidos. Os Estados Unidos são o que são, porque serem uma maior potência mundial, só nunca na vida eram aquilo que são. quer que Portugal saia da NATO. Essa posição é muito clara. Não vai encontrar nenhum documento do LIVRE que defenda esta posição. São os Estados Unidos que financiam a NATO na maior parte, porque se não fosse os Estados Unidos a NATO acabava. Eu não me interrompi, portanto, não, por favor, não me interrompa. O que o LIVRE diz, e isso para nós é muito claro, é que neste momento nós temos um presidente dos Estados Unidos, que é Donald Trump, que já ameaçou sair da NATO, já ameaçou não cumprir o artigo 5º em caso de ataque a um país da NATO. E, portanto, para nós é muito claro. A Comunidade Europeia tem de ser... O Trump tem feito muita cagada, tem aquela cena das tarifas, foi a maior cagada que ele fez. Pá, compreendo a parte dele, mas não deixa de ser cagada. Quem ia sofrer ao povo? É uma cagada enorme. organizar uma Comunidade Europeia de Defesa. E é nesse papel, independentemente da NATO, dentro da NATO ou fora da NATO, porque o futuro da NATO é incerto por causa dos Estados Unidos. Para que fique claro, Isabel Mendes Lopes, para que fique claro, o LIVRE não defende a saída de Portugal da NATO? Para que fique claro, o LIVRE não defende a saída de Portugal da NATO. E, aliás, nós, por exemplo, em 2022, a seguir à invasão russa da Ucrânia, nós votámos a favor dos pedidos de adesão da Finlândia e da Suécia à NATO. Exatamente porque nós sabemos que o Tratado do Atlântico Norte, e não o Tratado do Atlântico Norte, como disse uma vez no Mel, é que o Mel começou com as caricaturas. E, portanto, nós temos, de facto, de investir numa Comunidade Europeia de Defesa. A Europa tem de ter escala para ter capacidade de dissuasão de qualquer ataque, venha ele de qualquer lado do mundo. O meu problema quanto a isso não é as empresas que produzem armamento, não é os governos que vão ganhar a custo. O meu problema é, estamos a produzir, estamos? Quem vai produzir? A produzir armamento não é para ficar estocado, é para ser usado, ou seja, isso vai fazer com que vai fomentar guerras, porque nenhuma empresa vai produzir armamento para ficar parado, é tudo para fomentar guerras. Isso é o meu problema, porque acaba uma guerra aqui, vai começar outra ali, acaba uma acolá, vai começar outra noutro sítio. Porquê? Porque o equipamento, quando é produzido, é para ser usado. Para se conseguir defender. E o que é que isso implica? Implica investimento em defesa, sim, mas sobretudo implica muito maior cooperação entre os países europeus, implica muito maior cooperação a nível estratégico, a nível de interoperabilidade dos sistemas. Para Portugal isso significa o quê? Ou seja, investimento em defesa significa o quê? Reforçar de que forma as nossas Forças Armadas? Primeiro, implica dignificar as Forças Armadas para conseguirem ter capacidade de retenção, porque neste momento temos um problema de retenção dos quadros das Forças Armadas. E depois implica melhores salários, melhores condições de carreira, e há várias formas de o fazer. O que ela está a dizer é basicamente, vamos aumentar os custos. Mas, além disso, também implica diversificarmos a nossa economia, apostarmos também nos setores da nossa economia que podem contribuir para as nossas Forças Armadas, seja, por exemplo, a investir nas empresas que nós já temos, de drones, de sensores. Portanto, uma indústria em Portugal mais orientada para a indústria do armamento? Uma indústria que já existe em Portugal, que faz parte, porque a defesa não se faz só com armas, faz com uma multiplicidade de áreas, nomeadamente a nível de sensores, a nível de drones, por exemplo, a nível de capacidade tecnológica, a nível de comunicações, e isso nós temos as empresas em Portugal. Portanto, o risco a nível da União Europeia é que o investimento se faça apenas nos grandes países, e isso não pode acontecer. O que tem de acontecer é que nós temos de conseguir capacitar também as nossas empresas, garantir o investimento em Portugal, até porque esse investimento não é apenas defesa, é um investimento que vai dar frutos também noutros setores. Sobre a questão de reforçar as Forças Armadas, deixa-me colocar só uma pergunta muito clara. Portugal deve voltar a ponderar o serviço militar obrigatório. Suécia já o fez, a Alemanha está a estudar esta opção. Qual é que é a sua... Isso é que eu não concordo nada, que as pessoas fazem a vida deles e depois vais obrigar as pessoas a ir para a guerra. Opa, não. Quem quiser ir, tudo bem. Agora obrigar as pessoas a ir para a guerra, estou completamente contra. Porque as pessoas têm a vida delas. Não tem que ir morrer por causa de um político que se lembrou, deu-lhe na galheta e vai fazer uma guerra. As pessoas têm a vida delas. E tem que fazer pela vida. Não é ir para a guerra para morrer. São coisas de malucos. Posição e a posição da AD sobre o serviço militar obrigatório? A minha posição é que nós temos forças militares altamente profissionalizadas e é para aí que devemos caminhar, mas deixe-me que lhe diga que, de facto, o LIVRE, na matéria de defesa, está totalmente a leste. E está totalmente a leste porque o LIVRE tem um problema de princípio, que eu acho que é doutrinário, contra os Estados Unidos da América. E acha e confunde, comete este pecado capital de confundir um aliado de sempre,
enfim, 75 anos na NATO, são os Estados Unidos da América com uma administração que é necessariamente transitória. E eu aconselhava, desde logo, o líder do seu partido a despir o líder do seu partido a despir o fatinho de esquerdista e a vestir o fatinho de historiador. E se assim fizer e olhar para a história, perceberá que nos milhões de mortos saídos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, os americanos e o eixo euroatlântico foram absolutamente fundamentais para a vitória sobre os totalitarismos. E os 75 anos de paz. Isto ele sabe falar bem, se não fosse, pelo menos na Segunda Guerra Mundial, se não fosse hum, os aliados, ou seja, Estados Unidos, a França e por aí fora, e o Reino Unido, e também com a Rússia, não é? Que a Rússia foi só uma consequência. Naquele tempo era uma potência. Uma potência a nível militar. Se não fossem esses todos, o nazismo tinha-se espalhado pelo mundo todo. É o que eu tenho de percepção. Garantidos pela NATO, acontecem porque a NATO foi forte e foi forte por causa dos Estados Unidos. E, portanto, a obrigação de qualquer pessoa minimamente lúcida é preservar os Estados Unidos na NATO. E já agora aconselharia a fazer contas. É uma coisa, em matéria de economia, normalmente o livro vive em Marte. Mas se fizer contas, perceba. Normalmente, quando se fala em economia à esquerda, não sabe fazer contas. Eles não sabem quanto é que é 1 mais 1. Não sabem fazer contas. É que teria que gastar para sair dos Estados Unidos, criar capacidades equivalentes numa perspectiva estritamente europeia. E já agora, olha, para o que fizemos durante 12 meses, porque não fizemos outra coisa, não é aquilo que acaba de dizer. Olha, aumentamos salários, aumentamos suplementos, invertemos os números de recrutamento, invertemos os números de retenção, lançamos para as E carreira militar, mesmo apenas profissionalmente, sem obrigação, para terminarmos este assunto. Só posso dizer pelos grandes. Por exemplo, se perceber, nós estamos completamente comprometidos com a ajuda à Ucrânia, estão a lutar por causa das nossas liberdades, lutam para que nós não tenhamos de lutar. Não. Pronto. Tem Os que ir completamente 52 milhões de euros que Portugal investiu na iniciativa do Reino Unido para drones fabricados em Portugal, por empresas portuguesas. Os Super Tucano, A29 Super Tucano, foram adquiridos por 200 milhões de euros em Portugal, 75 milhões vão ser investidos em Isabel Mendes Lopes, Ou seja, tem que tudo aquilo que equilibrar tu os tempos, está a ser Isabel feito. Só não Mendes sabes, Lopes. Isabel Mendes. Eu não acho isso mal, investir em empresas portuguesas. Eu acho é que ao fazer isso, está-se a fomentar que haja guerras. É esse o meu ponto. Isabel Mendes Lopes, quer dar a oportunidade de responder. Quer dizer, eu trouxe para aqui a palavra caricaturas há bocadinho e está aqui a trazer caricaturas novamente para cima da mesa. Não, está fato. Parece-me que, de facto, Nuno Melo é que está a viver em Marte e isso é altamente preocupante porque estamos, quer dizer, um governo que vive em Marte e que não tem noção do momento que nós estamos a viver, de quem está à frente da Casa Branca, nós não queremos que os Estados Unidos saiam da NATO. Os Estados Unidos estão a ameaçar sair da NATO porque tem um presidente chamado Donald Trump que está à frente daquele país. Um presidente. E fez muito bem em muitas medidas que ele fez. Fez cagada em outras. Opa, o que é? As pessoas não acertam em tudo. O presidente dos Estados Unidos foi o Biden, que esse foi um presidente da treta. Era senil completamente. Ele não fazia nada. Groenlândia, que faz parte da Dinamarca, que é um país da NATO, um presidente que cobiça as terras raras da Ucrânia, e, portanto, Mas ele tem que ganhar. Ele está a financiar a guerra. Tem que ganhar alguma coisa com isso. Ele não está a financiar a guerra porque ele é bonzinho. Os Estados Unidos têm que ganhar alguma coisa com isso. nós estamos num momento completamente novo. E eu bem sei, e não é só Nuno Melo que vive em Marte neste aspecto relacionado com Donald Trump. Luís Montenegro, em 2016, entre Hillary Clinton e Donald Trump, não sabia quem é que escolheria. Hugo Soares, o líder parlamentar do PSD, agora no ano passado, entre Kamala Harris e Donald Trump, também não conseguia escolher. Eu conseguia escolher de maneira límpida, que é Trump. Trump é mais produtividade, mais pró-empresas, mais pró-povo, é mais pró tudo, enquanto que a esquerda vamos dar subsídios. Desde quando é que uma potência sobrevive a dar subsídios? Não sobrevive com isso. democrata sabe que entre Donald Trump e qualquer candidato democrata não há opção possível. Donald Trump é um risco para o mundo, é um risco para os Estados Unidos, é um risco para a Europa. Não, Donald Trump é um risco para a esquerda, porque vai dar cabo da esquerda. Esse é o ponto dela. Aliás, se vê agora com esta guerra comercial absurda que está a lançar a E todo para mundo. terminarmos este assunto da defesa, Isabel, queria colocar também a mesma questão em relação ao serviço militar obrigatório. Isso é algo que Portugal deve ponderar face a todo este ambiente tão instável e perigoso. No atual contexto, não consideramos que se deva ir por esse caminho. Parece-nos que é preciso, sim, reforçar as nossas Forças Armadas, reforçar a cooperação europeia, reforçar a Comunidade Europeia de Defesa, que, aliás, o CDS não votou a favor quando nós apresentámos este assunto no Parlamento. Porque, aliás, nós temos, vamos mesmo terminar, o LIVRE tem levantado este assunto durante todo este tempo que tem estado no Parlamento. Ainda em dezembro, tivemos um debate sobre o futuro da Europa, em que debatemos os relatórios de Draghi, Letta e Nisso, que falam exatamente sobre isto, tanto defesa como de competitividade, como é que a Europa se pode preparar para casos de ataques ou de fenómenos extremos, e, portanto, o LIVRE tem estado ativamente a favor do futuro da Europa, porque sabemos que uma Europa unida é uma Europa... Vamos terminar este assunto da defesa, vamos mudar de assunto, não vamos ter tempo de falar de outras coisas. O preço de venda e de arrendamento das casas continua a aumentar. Como é que se resolve isso? É a pergunta para a qual os portugueses querem respostas. Isabel Mendes Lopes, a ideia do LIVRE é investir 1.000 milhões de euros por ano em casas públicas, construção. E casas públicas, lá está a esquerda, muito gosta de meter dinheiro do povo em casa. Vamos dar casas para dar aos ciganos. Não, não é isso, é dar motivação aos privados para eles construir, ou seja, desburocratizar as leis, deixar de pedir propina para quem quer construir. Foda-se. Casas públicas, onde é que já se viu casas públicas? Depois o presidente de Câmara vai querer propina para atribuir a casa. Opa, vós nunca pensais pelo lado de que os políticos são corruptos por natureza. Mas eles são políticos, pois. Esquecem-me nessa parte, eles são políticos. Os políticos são corruptos por natureza. Eles vão querer propina para dar benefícios. É o que vai acontecer. E reabilitação. E esse dinheiro viria de um fundo criado exclusivamente para financiar políticas públicas de habitação. Dinheiro esse que, por sua vez, seria financiado através de sobretaxas aplicadas aos lucros das empresas, dos setores da banca. A sério que a ideia é essa?
Que puta de ideia de merda. Que ideia de merda. Ou seja, tu vais fazer com que as empresas cada vez fiquem pior em Portugal. Ou seja, não seja atrativo as empresas virem para Portugal para investir só para dar casas aos pobrezinhos. Para os pobrezinhos ficarem encostados a receber subsídios. Opa, por amor de Deus. Não é assim que se atrai investimento privado. Não é assim. Não é assim. Seguros imobiliários, é esta a proposta que o LIVRE tem para a habitação. Nós temos visto que não basta disponibilizar dinheiro para construir casas, basta olhar para o exemplo do PRR, há dinheiro para gastar, mas não. Mas não é atrativo, não é atrativo. Diz-me uma coisa, desde quando é que é atrativo uma empresa investir em casas se depois não vai ganhar dinheiro? Se depois do dinheiro que ganha tem que pagá-lo em impostos. Não é atrativo, não é atrativo. Assim, bastante demorada a execução. Como é que se usa de forma rápida e eficaz esses 1.000 milhões de euros anuais que o LIVRE quer destinar à habitação? Então, o LIVRE não tem apenas essa medida para a habitação, porque o problema da habitação é um problema gravíssimo, temos uma emergência na habitação, e portanto nós temos uma. Mas quando andaste engalfinhada com a esquerda, lá com o PS, com o Bloco de Esquerda e com o PCP, a habitação já. Não, deixa estar isso. Não é problema. Agora que a habitação está caríssima, agora já é um problema. Naquela altura não se construiu nada, ou melhor, construiu-se muito pouco. Havia de se ter construído 3 ou 4 vezes mais. Ai, mas agora é que é um problema. Agora é que é um problema. Não era há 10 anos atrás. Não. É só agora. Quantidade grande de medidas para resolver os problemas de curto prazo e para resolver os problemas de médio e longo prazo. A questão da habitação pública é essencial para garantirmos que não temos estas flutuações, que não estamos nas mãos do mercado e da especulação imobiliária. Não é especulação. Como eu já falei várias vezes, o valor de uma renda é valor do mercado, não tem a ver com especulação. Se não há casas para arrendar, as que há vão ser mais caras. Porque não há. Se não há oferta, a procura, melhor, se não há oferta e há muita procura, o preço dispara. É o mercado a funcionar. Não temos o aumento de preços que temos tido, aliás, Portugal tem sido dos países onde o preço das casas tem aumentado mais e onde, na Porque, porque os políticos querem propina. Os políticos é assim: se tu não me des propina, o teu projeto fica aqui engavetado. Eles querem propina. Já nos outros países deve ser mais para o povo. Os políticos para mim são todos iguais, mas há políticos que olham mais para o bolso e há políticos que olham mais para o povo. Se calhar nos outros países os políticos olham mais para o povo. Aqui em Portugal os políticos é assim: eu quero é saber do meu bolso, o resto se foda. verdade é mais difícil ter casa. E, portanto, aí precisamos de um parque público de habitação. Nós temos 2% de habitação pública em Portugal. Isso faz muito tempo, pelo menos concluído, não é? 10%. Olhando aqui para as metas do LIVRE, 600 mil fogos a longo prazo, o país ainda não conseguiu sequer criar os 26 mil que estavam previstos no. Estas metas irreais. Então eles começaram a fazer os estudos para a construção. Ainda não se construiu nada, já se pagou milhões em salários. Opa, o dinheiro vai ser todo desviado, todo desviado. Temos de avançar. Agora, nós temos neste momento pessoas que não têm casa para viver. Temos bebés que ficam retidos na maternidade porque as suas mães não têm uma casa para viver. Voltamos a ter habitação autoconstruída, temos barracas construídas nos arredores das nossas grandes cidades. Isto é. Mas se as pessoas não querem viver no centro da cidade, tem que ir para a periferia. Não estou a dizer que tem que viver em barracas, mas estou a dizer que se no centro da cidade é caro, porque vai ser sempre caro, sempre vai ser caro, tens que ir para a periferia, tens que ir para os arredores, porque lá é mais barato. Onde ninguém quer morar é sempre mais barato, sempre. Completamente inadmissível no país no século XXI. Não é inadmissível, melhor, morar em barracas é inadmissível, mas devido à falta de oferta, pá, não há casas, não há. Eu já disse, eu vejo aqui onde eu moro 10 e 15 pessoas a viver em T3. Isso também não é admissível, não é? Mas não há oferta, não há oferta. Este governo não tem tido a vontade de resolver esta emergência da habitação que nós temos. Em 2024, aliás, no próximo ano de 2024, o LIVRE fez aprovar uma medida, que é o Fundo de Emergência para a Habitação, que vai buscar 25% do imposto de selo de todas as transações imobiliárias. Isto destinava para responder a esta emergência da habitação cerca de 100 milhões de euros por ano. O ministro Miguel Pinto Luz foi avisado várias vezes que este Fundo de Emergência para a Habitação. Mas isso ia resolver o quê? Para que é que ia servir esse fundo de emergência? Era para ajudar na construção, que é o que é mais importante, ou era para ajudar a pagar as rendas? Porque ajudar a pagar as rendas é uma coisa que não resolve o problema. Porque o que é preciso é a oferta. O problema está na oferta, não há casa. Existia, é lei, falta apenas regulamentar e aplicar. Portanto, nós, há um ano que podíamos ter 100 milhões de euros para ajudar estas pessoas, estas famílias, temos famílias que estão, no fundo. Mas a habitação pública não é por aí que se resolve o problema. Temos que fomentar que os privados construam. E como é que se faz isso? Desburocratizando. Não é pedir propina para construir. Eu conheço vários casos em que, primeiro, o PDM para ser alterado teve que chegar à Câmara Municipal e pagar propina. Segundo, o projeto para não ser engavetado teve que pagar propina. Terceiro, o IVA é caríssimo, porque o IVA é o IVA máximo. A mão de obra é caríssima, porque lá vem IVA também. Opa, isso aí desincentiva os privados a construir para vender, desincentiva porque eles não ganham dinheiro. Uma empresa é para ganhar dinheiro.
não conseguir ficar juntas a ser separadas porque não há resolução do seu problema de habitação, tínhamos 100 milhões de euros por ano para ajudar também as pessoas em situação sem abrigo. E lembro que o que está orçamentado no Orçamento de Estado para 2025 para apoiar as pessoas em situação sem abrigo é 10% deste valor. E, portanto, o que tem acontecido é que este governo não tem querido resolver este problema de habitação. Tinha aqui uma ferramenta que era muito fácil de usar, um grande orçamento para apoiar as pessoas e optou por não fazer. Nuno Melo, e estão a ficar cada vez mais difíceis o cumprimento das metas e dos prazos para o número de casas com o qual o governo se comprometeu. São os 26 mil fogos até 2026 do PRR. Este governo ainda lhe acrescentou mais casas, 59 mil fogos até 2030 no total, no âmbito também do... Pouco. É muito pouco. Isso é muito pouco. 30 mil fogos. Isso não é nada. Nós temos uma necessidade de pelo menos 100 mil casas por ano. 100 mil. programa Primeiro Direito, foram entregues 2 mil. Bom, uma nota só sobre a questão das lideranças. Quando nas últimas eleições legislativas teve em causa a escolha entre Joacim Catar Moreira e Rui Tavares, os senhores escolheram Joacim Catar Moreira. Às vezes, Nós tal temos qual, primárias, nos partidos... nós temos primárias, e o Rui Tavares não foi candidato. Também interromper. Não era Os candidato. partidos, Estás a mentir? os partidos, tal como os países, fazem escolhas. Às vezes acertam, às vezes não acertam. Arrebentar com organizações multilaterais. Apenas por um momento não gostam de uma determinada administração. Mas quem é que Mostra está- toda a inconsciência É da que natureza em causa... Isso é uma grande verdade que ele está a dizer. Não vamos dar cabo de uma organização só porque quem está a gerir, a ser uma pessoa que, opa, olha pelos interesses do país e não do mundo. Opa, o que é? Ele é presidente dos Estados Unidos, não é o presidente do mundo. Foi São nato, coisas não é certas. livre. Isto é proposta de escolhas e de quem deve estar ou não deve estar. Só que se repite em relação à Dito isto, habitação. em relação à habitação, se não tivesse feito aqui o governo, tinha os 100 milhões de euros. Há um ano que Tinha os devia 100 milhões de ter euros. Sabe que a regulamentação do Fundo de Emergência à Habitação estava mesmo a terminar. Há um ano que Estava mesmo a terminar. E se o LIVRE não tivesse dado a mão ao resto da esquerda e do outro lado a mão ao populismo de direita, que se chama Chega, e tivesse deixado o governo governar, como seria de Melo Figueiredo, porque todo o país não precisava de uma política, Exato. teria resolvido este problema Precisávamos e teria resolvido muitos outros. O que me leva também à razão da que estamos. E a razão pela qual estamos é para resolver problemas. Realmente, aquilo que é o compromisso. Sabe que nós governamos, o governo que passava 11 meses. Nós parece que governamos 4 anos, governamos 11 meses e, portanto, cobrar-se por 11 meses. Um compromisso para a construção de habitações. Tem toda a razão no que está a falar. Eu já falei isso várias vezes. Não se pode cobrar de um governo que teria que fazer um programa de 4 anos. Ele só teve 11 meses. Isto é a realidade. Ele não, que milagre é que ele ia fazer em 11 meses? Não há milagres. Sem que a legislatura tenha terminado, porque irresponsavelmente aqueles senhores e outros fizeram que o governo não parece que seja propriamente assim de Mas grande, estas metas, de grande justiça. E as estão em causa, metas, têm de ser e este governo que fez foi 50 mil fogos até 2030. este governo que fez foi reforçar o PRR, mais do que duplicar a meta da habitação pública de 26 mil, na verdade, para 59 mil. E o Primeiro-Ministro hoje reforçou, como já tinha feito ontem, que a nossa meta é de 130 mil casas para a legislatura. E vamos cumprir como temos cumprido tudo, aliás. Mas é pouco. Eu também não estou a dizer que as casas têm que ser públicas. Estou a dizer que o número de casas é pouco. Daquilo que eu tenho visto, os estudos dizem que Portugal precisa de uma média de 100 mil casas por ano. Por ano. Não é por 5 anos, é por ano. Aliás, aqui chegados, eu devo dizer que Aliás, quando eu digo casas, quero dizer habitações. Não tem que necessariamente que ser casas. Podem ser apartamentos, habitações, basicamente. é bom ponderarmos porque é que aqui estamos. E porque é que não tem os tais 100 milhões para o Fundo de Emergência à Habitação? Nós chegamos aqui porque um governo que estava a ter resultados, perante esses resultados, a oposição não sendo capaz de os contraditar politicamente, em conluio com todos os restos do partido, com todos os outros partidos, e nomeadamente com esse que dão como o Belzebu da política portuguesa no outro sistema à direita, fizeram que isso governo. E fizeram que um governo que nos resultados realmente era notável e era elogiado no mundo inteiro. Um governo que devolveu rendimentos às famílias. E na habitação, no Melo, ainda de facto só apenas com 2 mil casas Não, até, ouça, até ao na momento. habitação fizemos, não tivemos tetos de renda. Devem ser as tais que foram entregues assim há anos. Opa, andar a fazer casas para entregar a gente que nunca contribuiu com nada é um erro. É um erro. Por exemplo, Então deixa-me questionar aqui também sobre outra coisa, porque se quiser, ainda para terminarmos a questão da habitação, porque o Governo tomou uma série de medidas também do lado da procura, permitindo condições mais favoráveis para os jovens comprarem casa e também há divergências entre os dois partidos nesta matéria. Ainda no mês passado, a análise de uma agência de notação alertava para o facto da garantia pública que está a ser dada aos jovens à compra de casa ter feito subir ainda mais os preços. No programa da AD mantém-se estas medidas, nomeadamente esta da garantia pública. Admite que podem ser repensadas, entretanto, se de facto os preços das casas continuarem a subir, motivados também por esta medida? E o que admito é cumprirmos aquilo que está no programa da AD, tal qual temos feito sempre. Acabamos no alojamento local, quando estiveram aquela deriva stalinista de arrendamentos compulsórios, acabamos com a contribuição extraordinária com o arrendamento forçado, no que tem a ver com o alojamento local, acabamos com isenções de IMT de imposto social de jovens até 35 anos, demos garantia pública de 15% na compra de habitação para jovens até aos E era 35 sobre anos. essa garantia que eu estava a questionar. Isto é para manter. Foi hoje anunciado pelo Primeiro-Ministro, mas Mesmo que se verifique que ajuda a fazer subir os preços das casas? o governo tem as suas previsões, que justificaram a apresentação das medidas e vai cumpri-las na convicção de que todas essas previsões baterão certo e os impactos certamente também serão comprovados. Há uma coisa A medida do MT foi boa. O problema foi. É o que eu tenho dito. O problema está no lado da oferta. Quando não há oferta, o preço dispara. que eu sei, é que o LIVRE, nessa sua. O LIVRE é muito curioso, o LIVRE, nas estações, não sei se reparou, o LIVRE viabilizou quase tudo que era do Chega. Uma coisa extraordinária. O LIVRE Mas viabilizou. o problema não está em viabilizar o que é do Chega. O problema está em viabilizar aquilo que é mau para o país. Esse é o problema. Eu não estou a dizer que as propostas do Chega são mais para o país. Estou a dizer que o LIVRE esteve ao lado do PS durante o tempo da legislatura toda do PS. E isso foi super mau para o país. É o que eu estou a dizer. 2/3 das propostas do Chega, absteve-se em 67 das 93 propostas do Chega, das 28 iniciativas. O Chega aprovou, o LIVRE viabilizou 25. Mas além disso, no que tem a ver também com os jovens e a habitação, o LIVRE votou contra as famílias, contra a descida do IRS. Votou contra a descida do IRS, o LIVRE votou contra os jovens, porque votou contra o IRS jovem, o LIVRE votou contra as empresas, votou contra a descida do IRC, e o LIVRE teve também do lado dos outros partidos de esquerda com o Chega na queda do governo. E, portanto, tudo o que hoje está a acontecer, interrompendo o Vou dar a ciclo oportunidade a todo, resolvia os para problemas das pessoas, replicar esta ideia também por e causa para esclarecer também porque é que é contra, por exemplo, a garantia pública que está a ser dada aos jovens à compra de casa. Bem, então foram aqui faladas várias coisas que eu gostei. Eu nisso também sou contra a garantia pública, porque não tem que ser o Zé Paga Imposto a pagar só porque o menino e a menina querem comprar casa. Não.
Se eles querem comprar casa, que façam como qualquer pessoa normal faz, que é junto o dinheiro e compro. Foi assim que eu fiz, eu juntei o dinheiro e comprei. Não me caiu do céu, não havia cá garantia. Não havia cá garantias públicas, não havia o Estado para dizer assim, compra que eu pago. Não, eu tive que juntar o dinheiro e comprar. Foi assim que eu fiz. De abordar. Primeiro, a história que nos trouxe estas eleições é muito clara. Luís Montenegro, aliás, citando o presidente da Iniciativa Liberal, entre a Spin não Viva e o país, escolheu sempre a Spin não Viva. O presidente, então? Já tem presidente? Presidente da Iniciativa Liberal. E, portanto, Luís Montenegro é que optou por arrastar o país para estas eleições ao trazer o seu problema pessoal para o governo, ao fazer uma declaração ao país onde não esclareceu nada, arrastando todo o governo para essa declaração, ao perguntar aos partidos se tinham confiança nele, os partidos foram muito claros a dizer que não tinham. E o Luís Montenegro avança para uma moção de confiança, quando sabia perfeitamente que essa moção de confiança não ia passar. E, portanto, quem nos trouxe estas eleições é muito claro. Vou mesmo terminar. Acho muito curioso, primeiro, tiveram um ano para regulamentar o Fundo de Emergência para a Habitação, e, portanto, estes 100 milhões de euros podiam estar a ser utilizados já há um ano para apoiar estas famílias, estes bebés que não podiam voltar para casa. Contra a garantia pública. Deixa-me só terminar, eu queria muito falar sobre as famílias, porque o CDS e o PSD dizem-se muito amigos das famílias e que no programa têm o apoio às famílias, mas a verdade é que não estiveram ao lado das famílias. Houve uma iniciativa legislativa cidadã que foi apresentada neste Parlamento pelo argumento de licença parental. Pedia uma coisa muito simples, mais 2 meses de licença para os bebés que nascem poderem estar mais tempo com os seus pais e com as suas mães. Pedia 6 meses de licença exclusiva, de licença paga a 100% para as mães que quisessem poderem amamentar as suas crianças em exclusivo. Aliás, como Pois ainda querem direitos iguais no trabalho. Como é que uma mãe que se ausenta do trabalho durante anos a fio quer ganhar o mesmo ordenado que um homem que nunca se vai ausentar do trabalho porque nunca vai dar à luz uma criança, como é que ela quer ganhar o mesmo e ter os direitos iguais? Não pode. Um homem vai sempre trabalhar mais, ou seja, mais tempo, do que a mulher. E querem direitos iguais. Opa. como recomenda a Organização Mundial de Saúde. O PS e o CDS estiveram contra esta medida e tornaram a discussão tão difícil que, na prática, a medida caiu. Nós podíamos ter os 20 mil bebés que nasceram durante o ano 2025, que nasceram até agora, já poderiam estar a ser beneficiários de mais tempo com os seus pais e com as suas mães. E há outra medida também que é absolutamente chocante não ter sido aprovada e que foi chumbada com os votos contra do CDS e do PSD. Não sei se o Nuno Melo sabe quanto é que, no caso de uma criança, estamos mesmo a terminar, no caso de uma criança com cancro ou com deficiência, se os pais precisarem de tirar uma licença para acompanhar a criança como devem fazer, quanto é que os pais recebem para essa licença? Recebem 65%. O livro propôs que fosse passasse a 100%, sim, para os pais não terem de optar entre estar com a sua criança. Mas tu ao fazer isso, estás a incentivar, hein, de que as pessoas tirem licenças por qualquer merdice. Ou seja, já que é paga 100%, eu vou tirar a licença. É o incentivo que tu estás a dar. Não, eu vou dar só 30 segundos a Nuno Melo para responder a isto. 30 segundos. A razão pela qual o governo caiu, porque o governo aumentou salários mínimo e médio, aumentou pensões 2 vezes, o complemento solidário do idoso. E não esteve ao lado das famílias, muitas questões aqui levantadas. Resolveu medicamentos a 100%, resolveu problemas socioprofissionais, 19 carreiras da função pública, dependesse do livro, não teriam tido um benefício. 19 médicos, enfermeiros, polícias, militares, professores, funcionários judiciais, guardas prisionais, têm concluir, Nuno Melo, sobre estas questões aqui levantadas, Isabel. dependesse do livro, nenhum destes profissionais, nenhum destes portugueses, nenhuma destas famílias teria tido os seus problemas resolvidos. As pessoas votaram contra o Orçamento de Estado. E precisamente porque estávamos a governar bem, estávamos a ter todos estes resultados, fizeram que o governo valorizaram muito mais o partido do que o interesse nacional. Isso também há de ser julgado nas urnas. Para terminar, deixo a última palavra a Isabel Nunes Lopes. O livro foi contra este Orçamento de Estado porque era um Orçamento de Estado que aumentava a desigualdade e que não apoia quem já mais A desigualdade é feita pelas próprias pessoas, que as pessoas acham que quem é rico só é rico porque roubou do pobre. Não, quem é rico porque fez por isso. Ou seja, fez-se à vida, fez uma empresa, criou valor. O pobre o que é que faz? O pobre é pedinte, normalmente. O pobre gosta de subsídios. Opa, que mentalidade de esquerda. O que eu vi daqui foi uma medição de pilinhas infernal. Não vi nada de especial. O Nuno Melo, ou melhor, o do AD ou do PSD, medir pilinhas. A do Livre a medir pilinhas. E foi um debate de medir pilinhas. Não vi nada de especial. Eu fiz isto, eu fiz aquilo. Eu fiz isto, eu fiz aquilo. E blá 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 blá. Foi um debate de medir pilinhas. Não vi nada de especial aqui. Foi um debate de miséria, completamente. Este debate foi uma miséria. E já sabem, quem gostou do vídeo, dê o like, subscreva, comente. Até à próxima. Fiquem bem.